Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14, eu vou ler a partir do verso 1. Hoje nós vamos ler do 14, do verso 1 ao 11. Uma história que muito tem a nos ensinar. Uma história que fala do povo de Israel, momentos ou dias depois deles terem saído do Egito. E agora eles estavam a caminho de Canaã, a terra da promessa. Eles acabaram de sair ali da escravidão, num lugar onde eles não tinham o suficiente, pelo contrário, eram escravizados. E a Bíblia fala que depois desse momento eles passam 40 anos no deserto. Se o Egito era o lugar onde eles não tinham o suficiente, deserto era o lugar, ou foi o lugar onde eles só tiveram o suficiente. A Bíblia fala que milagrosamente, de maneira sobrenatural, Deus provia um maná, Deus provia o alimento dos céus para ele, e eles só tinham literalmente o suficiente. E a Bíblia fala que eles estavam a caminho de Canaã, uma terra que a Bíblia fala, que a Bíblia nos ensina que é o lugar onde os israelitas teriam mais do que o suficiente. Talvez você saiu da escravidão onde você não tinha o suficiente, você está no deserto. Mas eu quero te lembrar que Deus está te levando para Canaã, uma terra onde mana leite e mel, uma terra onde você vai experimentar mais do que simplesmente o suficiente, em nome de Jesus. Mas aqui nesses dois capítulos, nessa história, nessa passagem, nós aprendemos lições tremendas sobre como nós também podemos enfrentar os desafios e as dificuldades que estão adiante de nós. E eu quero compartilhar algumas dessas lições hoje. Números 14, verso 1 em diante. A Bíblia diz assim: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou no deserto, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Fala comigo, excelente. Continua lendo em nome de Jesus, verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura. Fala comigo, fartura. Lembra eu falei? Canaã é o lugar do mais do que o suficiente. Canaã é o lugar de fartura. Deus tem fartura para os seus. Deus tem fartura para você. Deus tem transbordo. Deus tem medida transbordante para você, em nome de Jesus. Continua lendo, verso 8 novamente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós.
Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Olha que texto tremendo, que texto interessante. A Bíblia fala que depois que Deus, ele liberta o povo de Israel com mão poderosa, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que ficou claro para todos, tanto israelitas quanto egípcios, que foi o Senhor que fez. Ele enviou pragas, ele abriu o mar, ele fez todos os egípcios ali, o exército de Faraó, sucumbir ali no Mar Vermelho. E agora, enquanto eles estavam a caminho da terra prometida, a caminho de Canaã, Deus vem até Moisés, aquele líder levantado pelo Senhor ali em Israel, e diz a ele para selecionar 12 líderes em Israel, 12 espias, 12 porque cada um seria um líder de cada tribo de Israel, representando todo o povo de Israel. E eles iriam até a terra da promessa. O Egito de Canaã, o Egito de Israel, não distava 40 anos de distância, pelo contrário, era questão de dias, era uma distância curta, o processo era para ser curto. E a Bíblia fala que esses 12 espias são selecionados, esses 12 líderes, para ir até Canaã, para espiar a terra, para averiguar a terra se era tudo o que Deus havia prometido. Lógico, Deus não estava colocando em xeque a sua própria palavra, ou colocando em dúvida a sua própria palavra, não. O propósito ali era alimentar a fé do povo, o propósito ali era fortalecer a fé do povo, para que o povo fosse até Canaã e possuísse a terra. Sim, tinha um fator estratégico. Moisés queria saber ali quais eram as cidades fortificadas, quais eram os lugares no quais eles deveriam adotar ali algum procedimento especial. E a Bíblia fala que os 12 líderes são selecionados, eles são enviados ali para Israel, e eles passam ali 40 dias espiando a terra. Moisés instrui o povo, lógico, inspirado pelo Espírito Santo, a pegarem frutos da terra. Mais uma vez, o objetivo era alimentar, fortalecer, edificar a fé do povo, prepará-los ali para a conquista, prepará-los ali para tomar posse daquilo que Deus havia prometido. A promessa não era algo recente, Deus já havia dado essa promessa lá a Abraão, Isaque e Jacó. A promessa havia sido liberada milhares de anos atrás. Aquela geração que tinha nascido no Egito, todos cresceram ali ouvindo sobre essa promessa, ouvindo sobre o dia que Deus iria libertar o povo do Egito e fazê-los trazer de volta ali para a terra da promessa, a terra de Israel. A Bíblia fala que os 12 espias passam aqueles 40 dias ali, e quando eles voltam ali, aí que nós entramos aí em grande parte de Números 13 e 14, se você puder ler depois na sua casa, leia. A Bíblia fala que eles vieram com um relatório interessante, com um relatório surpreendente. A Bíblia diz que 10 desses espias, a grande maioria, vieram com um relatório extremamente negativo. A Bíblia fala que de fato eles reconhecem que a terra era boa, que a terra manava leite e mel, que a terra era tudo que Deus havia prometido,
que realmente aquilo que Deus havia prometido aos antepassados, aquilo que eles ouviram falar enquanto eram escravos no Egito, eram a verdade. A terra de fato era boa. Só que na terra havia gigantes, só que na terra havia cidades fortificadas, haviam dificuldades, havia problemas, havia desafios. E por causa disso, 10 dos espias se apavoraram. 10 dos espias se frustraram. Porque não sei de onde eles tiraram a ideia que o propósito de Deus não incluiria dificuldades, que o propósito de Deus não incluiria resistências, não incluiria dificuldades. E por conta de expectativa errada, eles se frustraram. Presta bem atenção aqui em nome de Jesus, que isso já nos começa a pregar algo, porque são as expectativas erradas que geram frustrações. São expectativas erradas que levaram muita gente boa na Bíblia a perder o melhor do Senhor. São expectativas erradas que até hoje levam muitos cristãos a perderem o melhor do Senhor. Muito cristão tem aquela expectativa que a vida cristã é uma vida sem problemas. Depois que você converter, a vida vai virar um mar de rosas. Como que um final de um filme da Disney, de um filme de Hollywood, viveram felizes para sempre. Nunca vai haver mais enfermidade, nunca vai haver mais problema. Mas isso não é bíblico. Isso é uma fantasia. Sim, a Bíblia fala sobre um momento onde não vai haver mais dor, onde não vai haver mais enfermidade, mas a Bíblia fala disso quando se fala do céu, quando se fala da eternidade, não na vida terrena. Pelo contrário, por várias vezes na palavra de Deus, a Bíblia nos ensina que nós vamos enfrentar problemas. O próprio Jesus nos falou de maneira tão clara e incisiva, uma promessa dele para nós. Ele diz: no mundo tereis o quê? Aflições. Quem quer que você tenha expectativa errada não é Jesus. Ele não diz que você não teria problema. Desde o início ele nos ensina a ter a expectativa certa. Quem te engana é o pai da mentira, é o enganador. É ele que quer que você tenha expectativas erradas. É ele que quer que você se frustre. É ele que quer que você não possua o que Deus tem para você. Por causa de expectativas erradas, cristãos se frustram e não possuem aquilo que Deus tem para a vida deles. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo te trouxe aqui para corrigir as suas expectativas. Sim, Deus tem o melhor para você. Sim, a palavra de Deus te chama de mais do que vencedor. Não é simplesmente vencedor. Vencedor, vitória é um nível, é uma conquista que o homem pode alcançar. O termo que a Bíblia nos dá, o adjetivo que a Bíblia nos dá, é mais do que vencedor. É uma vitória que só Deus pode nos dar. Mas se nós somos mais que vencedores, a expressão vencer implica luta, implica dificuldade. Não pense que a vida cristã é uma vida sem dificuldade. Não pense que quando nós estamos declarando que essa vai ser a melhor semana da sua vida, isso quer dizer que você não vai ter nenhum problema. Não pense que quando nós falamos, esse vai ser o melhor semestre da sua vida, isso quer dizer que você não vai ter dificuldade, não vai ter surpresas negativas, não. Isso significa que apesar dos problemas, você vai ter vitória. Apesar das dificuldades, você vai experimentar o melhor de Deus. Sim, no mundo tereis aflições, mas levanta a sua cabeça, tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Em nenhum momento ele prometeu que a vida seria sem problemas. A vida terrena é consequência da queda humana, é consequência do mundo que nós vivemos, das escolhas do homem.
Mas apesar dele não prometer uma vida sem problema, ele nos promete uma vida de vitória, porque em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas graças a Deus que sempre, sempre, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós exala a fragrância do seu conhecimento. A Bíblia fala que 2 daqueles 12 espias, Josué e Caleb, tiveram uma atitude diferente. Reconheceram os problemas, reconheceram as dificuldades, mas também reconheceram o seu Deus. Sim, lá tem cidades fortificadas, lá tem gigantes, mas se o Senhor se agradar de nós, se for o Senhor por nós, como pão nós iremos devorá-los. Subamos e possuamos a terra, porque no Senhor é certo que venceremos. Cuidado com aonde você tem colocado o seu foco. Cuidado. O Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento que viria, uma representação. Por muitas vezes no Antigo Testamento nós vemos o povo de Israel, um povo difícil, um povo por algumas vezes que a Bíblia define como um povo obstinado. Mas o povo de Israel era uma figura minha e sua. Nós temos essa natureza obstinada, nós temos essa natureza difícil, aquilo que o Novo Testamento chama de natureza adâmica, natureza caída, carne, velho homem, uma inclinação natural para o mal. Se você não se conscientizar disso e trabalhar contra essa natureza, naturalmente falando, somos todos ruins, temos uma natureza caída. 10 dos 12 espias, ao invés de ver a terra boa, ao invés de ver o fruto da terra, colocaram o seu foco no gigante, colocaram o seu foco nos problemas. O propósito de Deus era que eles fossem na terra, espiassem a terra, e aquilo fosse um incentivo, aquilo fortalecesse a fé deles. Porque Deus estava mostrando um pouco do resultado. Deus estava mostrando um pouco da vitória que Ele iria trazer. Mas ao invés de colocar os olhos na vitória, ao invés de colocarem o foco na conquista, no fruto da terra, colocaram os olhos no gigante. Colocaram os olhos no problema. Colocaram os olhos na dificuldade. Cuidado com o lugar que você tem colocado o seu foco. Naturalmente falando, você vai fazer o que os 10 espias fizeram. Se você continuar lendo o texto, os 10 espias influenciaram todo o povo praticamente de Israel. Uma geração inteira dos que tinham mais de 20 anos morreram no deserto por conta daquele relatório negativo. Da mesma forma, Deus tem promessas para você. Da mesma forma, Ele prometeu cura. Ele prometeu que você e a sua família serviriam ao Senhor. Ele prometeu que se você pedisse, você iria receber. Ele prometeu que portas iriam se abrir. Que não importa o tamanho da dificuldade, em todas as coisas você vai ser vencedor. Você é mais que vencedor. Você vai ter a vitória. Mas a tendência natural é colocar os olhos no tamanho do problema. A tendência natural é enxergar o gigante que está diante de você e não depois do gigante. Naturalmente falando, a sua carne não vai lembrar da promessa que foi feita aos antepassados, aos patriarcas, na palavra de Deus. Foi isso que aconteceu com os 10 espias, foi isso que aconteceu com aquela geração, e é isso que acontece até hoje com muita gente boa, com muito cristão. Em nome de Jesus, o Espírito Santo te trouxe aqui para que as escamas dos seus olhos caíssem,
para que você tomasse ciência disso. A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade te libertará, em nome de Jesus. Para que você negasse a sua velha natureza. É isso que a Bíblia nos ensina a fazer com a velha natureza. Você tem que ter consciência disso para que você possa enfrentar o problema. A sua natureza humana vai tender sempre a olhar para o problema, para a dificuldade, como eles fizeram lá atrás. Lucas 9:23, Jesus nos ensina assim: quem quiser vir após mim, negue essa velha natureza, dia após dia toma a sua cruz e siga. O Espírito Santo te trouxe aqui para que você aprenda a fazer o que Josué e Calebe fizeram. Os únicos espias que nós nos lembramos dos seus nomes foram os espias que tiveram a atitude correta. Os únicos espias que sobreviveram àquela geração, os únicos espias que não só eles, mas as suas famílias entraram e possuíram a terra, eles colocaram o foco no lugar certo. Não negaram o problema. A Bíblia não nos ensina a negar o problema. Se você negar o problema não se resolve sozinho. Eles reconheceram que a terra era difícil, que tinha problemas, reconheceram o diagnóstico, reconheceram a dificuldade, mas se lembraram da promessa que foi feita a Abraão lá atrás, se lembraram da promessa que foi feita, que foram feitas aos antepassados, se lembraram da palavra do Senhor. Sim, reconheceram os problemas, mas eles colocaram o foco na vitória sobre os problemas. Eles colocaram o foco que a terra manava leite e mel, que era tudo que Deus havia prometido, que lá sim era uma terra de fartura, era uma terra abençoada. Eles colocaram os olhos na vitória que Deus tinha para eles. Não negue o problema, pelo contrário, você tem que reconhecer o problema para que você possa enfrentá-lo, mas pelos olhos da fé, que você possa visualizar o fruto da terra, que você possa colocar os olhos na vitória que Deus tem para você, que você possa colocar o seu foco naquilo que Deus te prometeu, que você possa lembrar de todas as palavras que Ele liberou sobre a sua vida, em nome de Jesus, porque isso vai edificar a tua fé, isso vai te incentivar a enfrentar os gigantes, porque aquele que te prometeu, Ele é fiel e Ele é poderoso para cumprir, em nome de Jesus.